E aí, já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você que veio aqui para uma devocional diária ou você que veio aqui simplesmente interessado nesse conteúdo, saiba que hoje começamos a série na Carta aos Efésios e essa carta é uma carta extremamente devocional. Muitas cartas do apóstolo Paulo têm um teor teológico, doutrinário bem pesado, mas essa são poesias e orações que fazem com que fiquemos cada vez mais encantados por esse Deus tão gracioso que nos salvou. A igreja em Éfeso foi uma igreja vibrante, uma igreja que experimentou o amor de Deus e por meio dela o evangelho chegou a muitas pessoas. A cidade era uma cidade portuária e era a quinta maior cidade do Império Romano. Essa cidade vivia um período de muita idolatria, tinha diversos templos, tanto para deuses gregos como para deuses romanos. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo estava lá, que era um templo dedicado a Diana. E mesmo diante de tanta idolatria, o evangelho foi propagado com eficácia e essa igreja cresceu. O apóstolo Paulo escreve essa carta não para resolver um problema, não com um tom de embate, mas ele escreve essa carta com o coração aberto. É bem verdade que o apóstolo Paulo estava preso, estava numa prisão domiciliar. No início da década de 60, ele escreve 4 cartas conhecidas como as cartas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. E nesta carta de hoje, Deus falará muito ao nosso coração. Esse primeiro capítulo, nós começamos com uma saudação e logo em seguida um poema belíssimo que Paulo vai exaltar a eleição pelo Pai, a remissão pelo Filho e o selo pelo Espírito Santo. E por fim, ele conclui com uma oração por essa igreja. E eu quero te convidar então a pegar a tua Bíblia e vamos juntos meditar na palavra. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Meus amados irmãos, neste primeiro bloco deste poema, o apóstolo Paulo exalta a ideia de um Deus que está no controle de toda a história. Esse texto evoca a eternidade, a presciência, a onisciência de Deus. Esse texto deixa claro que Deus nos abençoou em Cristo Jesus com todas as sortes de bênçãos. Vocês têm noção do que é isso? Todas as bênçãos de Jesus na cruz é direito nosso, é nossa herança. Nós somos abençoados porque o Pai escolheu desde a fundação do mundo. Aqui nesse verso vai aparecer algumas palavras que alguns cristãos tremem. A palavra eleição, a palavra predestinação, enfim, a ideia de escolha. Arminianos vão brigar dando um contexto, calvinistas vão pensar num contexto contraditório a esse, mas o que a palavra deixa claro é que Deus é o Senhor da história. Ele conhece todas as coisas. Do começo ao fim, ele permanece no controle de todas as coisas. E mais do que entendermos como Deus estabeleceu essa sua predestinação, essa sua escolha, essa sua eleição, o mais importante é entendermos para o que nós somos eleitos. E nós somos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Nós fomos predestinados para sermos adotados como filhos, fazer parte de uma família. Diante desses 3 pontos, eu queria que você abrisse o seu coração agora, não para perder tempo com minúcias teológicas, mas para entender que o Senhor te ama tanto, que Ele está te dando a possibilidade de vivenciar uma experiência transcendente, que é a santidade. É o caráter dele sendo impresso em minha vida e na sua. E santidade tem a ver com uma consagração, com uma separação. Uma separação de tudo aquilo que é corruptível, uma separação de tudo aquilo que nos deprime, entristece, uma separação daquilo que nos apodrece,
mas acima de tudo, uma proximidade com um Deus Santo, que nos faz viver uma vida de pureza, digna da sua santa presença. Ele fala que deveríamos ser irrepreensíveis. E essa palavra nos dias de hoje é tão difícil. Algumas pessoas se consideram irrepreensíveis não porque elas não cometem erros, mas porque elas não aceitam críticas. Porque elas acham que estão acima do bem e do mal. Sabe? Ser irrepreensível é estar debaixo da autoridade divina e sujeito à sua vontade. Mas o que há de mais precioso nessa eleição é que nós podemos fazer parte da família de Deus. Nós somos adotados nele e o texto fala que é por meio do seu amor. E isso acontece de forma graciosa. Eu e você não precisamos pagar nada. Simplesmente nós somos amados por Deus, escolhidos por Deus para viver em santidade, irrepreensíveis, fazendo parte desta família gloriosa. O Pai elege. Segundo ponto, Cristo redime. Leia comigo a partir do verso 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que nele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nesse texto, nós entendemos então que Cristo Jesus é o nosso Redentor. Essa expressão redenção vem desde o Antigo Testamento sendo trabalhada. Você tinha 3 noções de redenção. A primeira noção de redenção tinha a ver com aquele que era o vingador. Se por alguma razão você perdesse um parente que foi vítima de um assassinato, você se tornaria então o Goel, aquele que seria o salvador, o redentor, e estabeleceria então uma vingança. Por meio da sua vingança, você traria redenção para a história daquele homem que o seu sangue clamava por justiça na terra. Você estaria estabelecendo justiça. O segundo critério de redenção utilizado no termo bíblico era quando um escravo recebia uma alforria, porque alguém chegava lá e pagava por aquele escravo para que ele tivesse a sua liberdade, então ele era redimido. Muitas pessoas eram feitas de escrava no tempo bíblico por conta de dívidas. A terceira forma de redenção tinha a ver com a continuidade da família. Se você tinha um irmão e ele viesse a falecer, você era o responsável por trazer redenção às gerações do seu irmão. Como ele não tinha filho, você deveria receber a sua esposa, não para que ela fosse a tua esposa, mas para que você pudesse dar a ela filhos e ela pudesse então levar o nome dos seus descendentes. Eram essas 3 expressões de redenção, dando ideia do que para a gente nos dias de hoje? Que Cristo Jesus é aquele que faz justiça por todos nós. Que Cristo Jesus é aquele que paga o preço em nosso lugar. E Cristo Jesus é aquele que abençoa as nossas gerações e nos faz então sermos descendentes, herdeiros da promessa. Ele é o nosso Redentor. A nossa história não é inacabada, ela tem continuidade em Cristo Jesus, pois por meio dele nós fazemos então agora parte de uma grande família. É por meio desta redenção que Cristo Jesus revelou ao coração humano qual era o seu propósito, qual era o mistério. E o mistério era que Cristo estava reconciliando todas as coisas consigo mesmo. Paulo vai deixar muito claro ao longo da sua carta o conceito de uma igreja universal. Muitas vezes ele fala sobre uma igreja local. E hoje muitas bandeiras de igreja têm surgido, muitos guetos, muitas pessoas que acham que apenas elas serão salvas. Essa carta, de uma forma especial, exalta a ideia de uma igreja triunfante que vai além de placas, vai além da geografia, vai além dos templos. É a igreja triunfante, a igreja vencedora de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo encerra então esse seu poema
usando o terceiro elemento, que é o Espírito Santo sendo o selador. Verso 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, quando nós passamos pelo ato da salvação, sendo convencidos por esse Espírito, ele não apenas faz morada no nosso coração, mas ele nos sela. O selo que Paulo fala aqui era o anel do rei que ele colocava num documento oficial e a partir daquele selo era irrevogável aquela condição. Se estava selado, estava lacrado, era garantido. E o Espírito Santo, quando ele habita em nós, ele nos sela. E ele vai falar que esse Espírito Santo não é apenas um selo em nossas vidas que nos faz estarmos lacrados para a eternidade, mas ele é uma garantia. Ele é o penhor da nossa salvação. Cristo Jesus, quando foi aos céus, antes de partir, ele falou com a sua igreja para que não ficasse perturbada, que ele mandaria outro consolador, outro paráclito. E a ideia de mandar outro paráclito era para que eles entendessem que Cristo Jesus voltaria para nos levar para Ele mesmo. Então, se o Espírito Santo faz morada no teu coração, você tem certeza de uma coisa: um dia você estará face a face com Deus, face a face com Cristo Jesus. E essa esperança é gloriosa. É essa esperança que faz com que dia após dia nós clamemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O apóstolo Paulo vai concluir então falando a respeito deste poder de Deus que ressuscitou a Cristo e fez com que ele assentasse nas regiões celestiais ao lado do Pai. E ele conclui dizendo que todas as coisas estão sujeitas a ele, estão abaixo de seus pés. É desta forma que o apóstolo Paulo encerra o primeiro capítulo, exaltando o poder que Cristo tem sobre todas as coisas. Nós pertencemos a ele, nós somos dele. Todas as coisas estão sujeitas a ele, estão debaixo do seu poder, nada foge do seu controle. E essa verdade tem que trazer paz ao teu coração. Cristo Jesus é o Senhor da igreja. E essa expressão, Cristo Jesus é o cabeça da igreja, é tão importante, pois muitos líderes têm tentado usurpar essa posição. Quantos homens se levantam em nome de Deus e tentam assumir o protagonismo como se fossem os cabeças da igreja. Sabe, a igreja tem dono, é Cristo Jesus. Se de alguma maneira algum líder tenta tomar esse protagonismo de maneira narcisista, de maneira autoritária, achando que ele é detentor do poder, detentor da oração poderosa, tome muito cuidado, pois Cristo é que é Senhor da igreja. Estamos sujeitos a Ele. Estamos sujeitos a Ele por quê? Porque Ele pagou o preço. Ele nos adotou como filho. Ele nos deu o seu Santo Espírito. Nós pertencemos a Ele porque Ele faz todas as coisas em nossa vida. Deus te abençoe. Se inscreve em nosso canal. Até amanhã para o capítulo 2 de Efésios.